Olá pessoal, tudo bem? Yali aqui. Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuação a nossos estudos sobre análise combinatória. Vocês viram que a gente estava trabalhando com problemas de contagem e que para a resolução desses problemas de contagem, a gente estava utilizando o princípio da multiplicação. Então, hoje a gente vai aprender sobre o que são ou quais são nossos agrupamentos simples, que são praticamente estruturas matemáticas que vão nos ajudar a resolver certos problemas de contagem que têm certas características, certo? Lembrando que a base de cada um desses agrupamentos simples que a gente vai ver hoje é o princípio da contagem, ou o princípio multiplicativo, que a gente aprendeu nessas últimas aulas, ok? Bom, então a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é a definição de o que é o fatorial de um número natural, certo? Então está aqui a definição. Ou seja, dado um número natural n, ou seja, qualquer número natural n, definimos que o fatorial de n é indicado por n exclamação, que significa então n fatorial, certo? Por meio das seguintes relações. Então estou dizendo para vocês que quando meu número natural for zero, ou seja, eu tiver n é igual a zero, quer dizer que então que o fatorial de zero será igual a 1. Isso é definição, já está definido assim. O fatorial de zero não vai ser nenhum outro número. O fatorial de zero é igual a 1. Mesma coisa para quando esse meu número natural for 1. Quando eu tiver fatorial de 1, esse fatorial de 1 também será igual a 1. Isso já está pré-determinado. Ok? Agora, o que é interessante para a gente é aprender para quando esse meu número natural for um número maior ou igual a 2. Então, quando esse número natural for maior ou igual a 2, então a gente vai dizer que o fatorial de n desse número, que é maior ou igual a 2, ele vai ser o produto dos n primeiros números naturais. Quem são os n primeiros números naturais? São todos os números naturais que vão de 1 até n, certo? Então, dessa forma, para n maior ou igual a 2, o fatorial de n representa o produto dos n primeiros números naturais. Ou seja, você está fazendo a multiplicação de todos os números naturais indo de 1 até n, certo? Bom, então aqui a gente vai fazer alguns exemplos. Já que essa fórmula a gente está utilizando para valores, números naturais maiores ou iguais a 2, vamos começar aqui por 2. Então, considerando o meu n é igual a 2, eu quero determinar então o fatorial de 2. Bom, utilizando essa definição, a gente sabe que fatorial de 2 nada mais é que o produto dos dois primeiros números naturais. Quem são os dois primeiros números naturais? É o 2 e o 1. Bom, fazendo esse produto, a gente encontra que fatorial de 2 é 2, porque fatorial de 2 é a mesma coisa que 2 vezes 1, e 2 vezes 1 é 2. Bom, então vamos aqui para o 3. Vamos ver o que acontece aqui. Bom, então o que seria então fatorial do número 3? Bom, fatorial do número 3, pela definição que a gente descobriu aqui, é o produto dos três primeiros números naturais. Bom, quem são os três primeiros números naturais? É o 3, o 2 e o 1, certo? Então, quando você faz o produto desses três números aqui, você obtém o quê? 6. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Bom, vamos fazer agora, então, o fatorial de 4. Bom, então o que seria, por definição, o fatorial de 4? O fatorial de 4 é a mesma coisa que você pegar o produto dos quatro primeiros números naturais. Quem são os quatro primeiros números naturais? É o 4, o 3, o 2 e o 1. Então, quando você faz esse produto aqui, você obtém 24. Vejam que aqui, se você já sabe que esse valor aqui vale a 6, basta multiplicar por 4. 6 vezes 4, 24. Bom, vamos determinar então agora o fatorial de 5. Bom, por definição a gente sabe que fatorial de 5 é a mesma coisa que você pegar o produto dos 5 primeiros números naturais. Então, você vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Se daqui você sabe que é 24, então basta multiplicar 24 por 25. 24 vezes 25 dá 120. Então, veja que de um fatorial de um n para o n seguinte, o fatorial de um número seguinte a um dado, basta você pegar e multiplicar o valor qual você está fazendo. Por exemplo, se você já sabe quem que é o fatorial de 2,
e você quer determinar o fatorial de 3, basta você pegar 3 e multiplicar pelo resultado que você já sabe que dá o fatorial de 2, certo? Que no caso aqui é 2. Bom, mesma coisa do 4. Se você sabe, se quer dizer, se você quer determinar o fatorial de 4 e você já sabe o fatorial de 3, basta você pegar o fatorial de 3 e multiplicar por 4. Por quê? Isso daqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1, é justamente o produto dos 3 primeiros números naturais. E o produto dos 3 primeiros números naturais é fatorial de 3. Então, se você sabe o fatorial de 3, para determinar o do 4, basta multiplicar 4 por 3. E mesma coisa do de 5, certo? Se você sabe o fatorial de 4, certo? E quer determinar o fatorial de 5, basta pegar 5 e multiplicar o fatorial de 4. Vejam que isso daqui, ó, esse produto desses 4 números é justamente o fatorial de 4, certo? Bom, então vamos dar sequência aqui. Aqui, ó, a gente vai fazer um exercício que a gente vai trabalhar muito com essa estrutura aqui, ó, a divisão de números fatoriais, certo? Então, vamos resolver. Bom, a gente sabe que uma forma bem intuitiva de resolver isso é você calcular o que é 10 fatorial, depois calcular o que é 7 fatorial e dividir esse número que você encontrou aqui em cima pelo número que você encontrou embaixo. Só que vejam que fazer multiplicações de 10 números aqui e de 7 números embaixo dá muito trabalho e a gente vai trabalhar com números muito grandes. Então tem uma forma de a gente simplificada de a gente resolver esse tipo de problema. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês? De vez eu abrir esse número aqui, fazer o produto dos 10 primeiros números naturais e dividir pelos produto dos 7 primeiros números naturais, eu posso escrever essa minha fração aqui dessa forma. Por que eu posso escrever aqui? Ó, vejam que aqui embaixo eu deixei igual, certo? O que alterou daqui para cá só foi o numerador, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês que 10 fatorial eu posso escrever ele como 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Por quê? O que é 10 fatorial, meninos? 10 fatorial, como a gente descobriu lá pela definição de fatorial, que é o produto dos 10 primeiros números naturais, certo? Então, é esse produto aqui, ok? Então, eu sei que 10 fatorial é igual o resultado desse produto aqui. Bom, mas vejam, que representa essa estrutura aqui, meninos? Bom, essa estrutura, se vocês observarem, representa o produto dos 7 primeiros números. Mas, por definição, isso é o quê? É 7 fatorial. Isso é justamente a definição de 7 fatorial. O que é 7 fatorial? 7 fatorial é o produto dos 7 primeiros números naturais. Então, o que eu estou fazendo? Ao invés de eu colocar o 10 fatorial, abrir dessa forma aqui, eu vou abrir só até o 7 fatorial. Então, vai ser 10 vezes 9 vezes 8. Ao invés de eu colocar isso tudo aqui, eu vou colocar 7 fatorial, porque eu sei que isso e isso daqui são a mesma coisa. Então, eu posso substituir que não vai alterar a minha igualdade, certo? Então, foi o que eu coloquei aqui para vocês, ok? Então, eu escrevi 10 fatorial como sendo 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Vejam que aqui na divisão, quando a gente tem no numerador e no denominador estruturas iguais, quer dizer que a gente pode simplificar elas, certo? Você pode ver que o número aqui de cima ele tem um fator 7 fatorial. E aqui embaixo também a gente tem 7 fatorial. Então, quer dizer que a gente pode simplificar esses dois números. Porque 7 fatorial dividido por ele mesmo é 1. E 1 vezes 10 vezes 9 vezes 8 é 10 vezes 9 vezes 8. Bom, então para a gente determinar então quem que é 10 fatorial dividido por 7 fatorial, é a mesma coisa que multiplicar 10 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 8 é 72 e 72 vezes 10 é 720, certo? Então aqui eu vou mostrar para vocês por que eu posso cancelar o 7 fatorial com o 7 fatorial, ok? Então, eu estou falando para vocês que isso daqui, essa minha fração, é igual ao produto das frações abaixo. Lembra de propriedade de frações? Ó, quando eu tenho a multiplicação de frações, de duas frações, o que eu tenho que fazer? Eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador, ou seja, a parte de cima com a parte de cima e a parte de baixo com a parte de baixo. Vejam que quando eu multiplico a parte de cima aqui com essa daqui, eu faço 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, eu volto nisso daqui, certo? E quando eu multiplico lá embaixo 1 vezes 7 fatorial,
7 fatorial vezes 1 é 7 fatorial, porque alguma coisa vezes 1 é sempre alguma coisa, certo? Então, quando você faz a conta aqui, você volta aqui. Então, quer dizer que essas duas coisas são iguais, certo? Então, a gente tem 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 1, só que 7 fatorial dividido por ele mesmo é 1. Alguma coisa dividido por ela mesma é 1, certo? Então, a gente tem 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 1. Alguma coisa dividido por 1 é sempre alguma coisa, certo? Então, não altera nada. Só multiplicado por 1, certo? Mas alguma coisa vezes 1 continua alguma coisa, certo? Então, a gente tem 10 vezes 9 vezes 8. Então, provei para vocês que 10 fatorial dividido por 7 fatorial é a mesma coisa que 720, ok? Bom, então aqui, pessoal, como vocês viram no começo da videoaula, que a gente está trabalhando aqui com um agrupamento simples. Nosso primeiro agrupamento simples é chamado de permutação, certo? E eu vou definir ela aqui para vocês. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer formar agrupamentos constituídos por n elementos distintos, escolhidos entre n elementos de um conjunto. Cada um desses agrupamentos são chamados de permutações, certo? Que agrupamentos? Agrupamentos constituídos de n elementos distintos, escolhido entre n elementos de um conjunto. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer determinar a quantidade de agrupamentos, ou seja, de permutações, agrupamentos nessas condições aqui, que a gente pode criar, certo? Então, a gente quer determinar essa quantidade. E essa quantidade eu vou denotar por P índice N, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, meninos, é fazer um esquema dessa situação aqui para ficar mais visual para vocês entenderem. Bom, então o que eu tenho? Eu tenho um conjunto formado por n elementos, certo? Então, nesse conjunto, a quantidade de elementos que tem nele é n, certo? Então, estou representando aqui, nesse exemplo, um conjunto formado pelos números indo de 1 até n, certo? Números naturais de 1 até n, certo? Então, quer dizer que eu tenho, no total, o número de elementos total desse conjunto aqui é n, certo? A quantidade é n. Bom, só que o que eu quero fazer é formar agrupamentos formado por n elementos, ou seja, cada agrupamento ele vai ter n elementos em sua composição, certo? Então você vai ver aqui, ó, que a quantidade de posições aqui no caso desse meu agrupamento vai ser o quê? Vai ser n, porque esse agrupamento ele será formado por n elementos. Então quer dizer que eu tenho que ter n posições para caber os n elementos, certo? Então essa é a situação do meu problema. Estou dizendo para vocês que quando a gente tiver uma situação assim, a gente vai estar trabalhando, e mais essas informações que estão aqui, a gente vai estar trabalhando com uma permutação, certo? Então, quais são as minhas informações? É que o agrupamento que eu quero montar, a estrutura que eu quero montar, ele tem que ter n elementos, sendo que os elementos que eu vou escolher para cada uma dessas posições são esses daqui, certo? Sendo que eu tenho n elementos para colocar a princípio em alguma dessas posições aqui, certo? Então, veja bem, eu tenho um agrupamento formado por n elementos, eu quero formar elementos, um agrupamento com n elementos, sendo que eu posso escolher esses n elementos aqui, essas n opções, para colocar nesse agrupamento, certo? Bom, então aqui para vocês eu estou apresentando essa tabelinha aqui, certo? O que essa tabelinha significa? A primeira linha é a posição do elemento no agrupamento, certo? Então vejam que se meu agrupamento ele tem n elementos, ele será formado por n elementos, quer dizer que ele vai ter n posições, certo? Então vejam que aqui, ó, eu coloquei todas elas. Eu coloquei da primeira até a enésima, certo? O total de posições aqui será n, porque meu agrupamento tem que ser formado por n, ok? Na linha de baixo é a quantidade de elementos de escolhas que eu tenho para colocar no meu agrupamento, que eu tenho para colocar em cada uma das posições, certo?
Então vamos fazer o seguinte, eu vou querer que vocês me ajudem a determinar a quantidade de possibilidades que eu tenho para colocar em cada uma dessas posições aqui. Quantidade de possibilidades dessas possibilidades que eu tenho para colocar em cada uma dessas posições aqui. Eu vou começar aqui da esquerda para a direita. Então essa daqui seria a primeira casa, essa aqui é a segunda, a terceira estaria aqui dentro, essa aqui seria a penúltima e essa aqui seria a última, certo? Ou seja, na minha enésima posição. Primeira até a enésima, certo? Então, olhando para cá, para a primeira posição, para essa posição aqui, sabendo que eu posso escolher qualquer um desses elementos aqui que formam esse meu conjunto, se esse meu conjunto ele possui n elementos, quantas são as possibilidades que eu tenho para colocar aqui na primeira posição? Bom, se eu posso colocar qualquer uma delas, porque por enquanto ainda não tem nenhuma restrição, e o total delas é n, quer dizer que na primeira posição, como eu estou começando aqui, eu tenho n possibilidades. Qualquer um desses números aqui indo de 1 a n, eu posso colocar nessa minha primeira posição, nesse meu agrupamento. Bom, agora eu quero determinar a quantidade de elementos desse conjunto que eu posso colocar aqui na segunda posição. Lembrando que o quê? Esse meu agrupamento ele é formado por elementos distintos. Ou seja, se um número ele aparecer em alguma posição aqui, ele não pode aparecer nas demais. Ele tem que aparecer uma única vez. Então vejam que aqui, ó, como eu já escolhi um número para ficar na primeira posição aqui, quer dizer que ele não pode aparecer aqui. Por exemplo, se eu tivesse escolhido o número 8 para colocar aqui, eu não poderia colocar o 8 aqui também, certo? Porque tem que ser distintos. Então vejam que quando eu passo da primeira para a segunda, eu perco o quê? Uma das possibilidades, uma do total das possibilidades. Então vejam que eu tenho o total menos uma possibilidade para colocar na segunda possibilidade, na segunda posição. Se eu tenho total menos uma possibilidade para colocar aqui na segunda posição e o meu total é n, quer dizer que a quantidade de possibilidades que eu tenho para colocar aqui na segunda posição é n menos 1, que é o total menos uma que eu utilizei aqui para colocar na primeira posição, certo? Ou seja, a quantidade de elementos que sobrou para mim colocar aqui na segunda posição, que é essa daqui, sabendo que eu utilizei uma delas aqui, se no total eu tinha n e utilizei uma aqui, restam para colocar na segunda posição n menos 1. Bom, então, mesmo raciocínio para a terceira posição, que ela está aqui dentro, está representado aqui pelos 3 pontinhos, certo? Eu quero saber quantas são as possíveis escolhas de elementos, as possibilidades de elementos que eu posso colocar na terceira posição. Bom, se eu já utilizei aqui, utilizei outro que é distinto desse aqui, então quer dizer que de todos esses n's aqui, eu já utilizei 2. Então, a quantidade de possibilidades que eu tenho para colocar aqui na terceira posição é o total menos 2. Portanto, se no total eu tinha n, vai ser n menos 2 possibilidades, porque eu já utilizei uma aqui na segunda e uma na primeira. Ok? Bom, nosso problema agora vai ser, a nossa dificuldade agora vai ser para determinar a quantidade de possibilidades para essas 3 aqui que estão aparecendo na minha tabela. Bom, mas eu vou utilizar um raciocínio aqui para vocês que vocês vão entender que vai ser tranquilo de achar essas quantidades. Então, que raciocínio é esse? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa quantidade e somar a esse valor aqui. Quanto que a gente vai ter quando a gente pega n e soma com 1? Bom, então a gente tem n mais 1, certo? Mesma coisa a gente vai fazer para essa segunda coluna aqui. Eu vou pegar essa quantidade e somar com essa. Vamos ver o que vai dar. Bom, se eu pegar n1 mais 2, o que fica? Vai ficar n1 mais 2. Bom, mas eu posso agregar esses dois números aqui. Então, 2 menos 1 fica 1 positivo. Então, portanto, vejam que novamente eu tenho n mais 1 na soma dessas duas quantidades. Vamos ver o que acontece quando eu somo essa quantidade com essa. Então, eu quero somar n menos 2 com 3, certo? Bom, n menos 2 mais 3, a gente tem a seguinte situação. Bom, a gente pode agrupar esses números aqui. Se eu tenho 3 e tiro 2, eu fico com 1 positivo. Então, vejam
que também é n mais 1. E isso, pessoal, vocês vão perceber que vale para toda e qualquer coluna dessa tabela, do começo até o fim. Essa aqui também vai ser, se você somar as duas quantidades, também vai ser n mais 1. Se você somar essa quantidade com essa, também vai ser n mais 1. Essa com essa também tem que dar n mais 1. E por que é constante para todas as colunas? Porque quando você está somando essas duas quantidades, vejam que de uma coluna para outra, apesar de você estar tirando uma unidade da linha de baixo, aqui ó, daqui para cá, você está tirando uma unidade, na de cima você está acrescentando. Ó, de 1 para 2 você soma 1, certo? Mesma coisa aqui, ó, você tem n menos 1. Você tira uma unidade, você vai para n menos 2. E aqui em cima, de 2 para 3, você está somando uma unidade. Então, o que você está fazendo? Na verdade, você está somando zero. Se você está somando zero, quer dizer que fica sempre algo constante. Por que você está somando zero? Porque aqui, ó, você soma 1 e subtrai 1 de baixo. 1 menos 1, 0. Aqui você soma 1 e subtrai 1 na parte de baixo. Então, quer dizer que você está somando zero. Então, o que é importante aqui, que eu estou querendo mostrar para vocês, é que para cada coluna, a soma dessas duas quantidades, da linha de cima com a linha de baixo, vai ser sempre n mais 1. Bom, então se eu quero determinar então a quantidade de escolhas que me restaram para me colocar aqui na última, penúltima, antepenúltima posição, o número de escolhas, ou seja, o número de elementos que sobrou para me colocar aqui, a quantidade de opções que eu tenho para colocar nessa posição, que é a antepenúltima, que raciocínio que eu vou fazer? Bom, eu sei que se eu somar essa quantidade a essa, tem que dar n mais 1. Então, para me determinar essa quantidade aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer n mais 1 menos n menos 2. Porque se essa mais essa é igual a essa, então quer dizer que essa quantidade menos essa tem que dar verdadeiramente o valor que a gente precisa aqui, certo? Então vamos lá, vou pegar n mais 1 e subtrair por n menos 2, certo? Então vejam que aqui, ó, esse sinal aqui, ó, n mais 1, certo? Menos n menos 2. Esse sinal, ele está multiplicando tudo que está dentro desse parênteses aqui. Então vejam, menos com o mais, e como esse n aqui está positivo, então vai ficar negativo. Menos com menos, mais. Então o 2 fica positivo. Então vejam que aqui vocês têm n menos n. n menos n é zero. Então eu posso cortar esses dois zeros. Bom, então me restam o quê? 1 mais 2. E 1 mais 2 são 3. Ou seja, meninos, que a quantidade de elementos, ou seja, de opções desse conjunto para colocar na antepenúltima posição são 3. Por quê? Você já utilizou aqui n menos 3 possibilidades. Ou seja, restam apenas 3 possibilidades desse conjunto aqui para você colocar na antepenúltima posição. Bom, mesma coisa, a gente vai querer agora determinar essa quantidade aqui, a quantidade de possibilidades que me restam do meu conjunto, certo? Que sobram para me colocar na penúltima posição. Mas vejam, pessoal, o que é o quê? Você utilizou uma das 3 possibilidades que estavam faltando. Então, aqui vocês podem concluir que é 2. E se você vai usar 1 aqui também, certo? Então, vocês podem concluir que aqui é 1. Mas eu vou fazer utilizando esse raciocínio. Que raciocínio? Eu quero determinar essa quantidade, certo? Mas eu sei que se eu somar essa quantidade com essa, eu tenho que obter n mais 1. Bom, se essa mais essa é igual a n mais 1, então quer dizer que se eu pegar n mais 1 e subtrair por essa, eu tenho que obter essa quantidade aqui, certo? Que é o que a gente está procurando. Que a gente sabe que é 2. Certo? Porque se a gente tinha 3 aqui, utilizou uma, aqui tem que sobrar 2. Ok? Bom, então, n mais 1 menos n menos 1, como é que a gente vai ficar? Esse sinal, ele está multiplicando aqui tudo que está aqui dentro, certo? Então, menos com mais dá menos, certo? E menos com menos dá mais. Então, vejam que aqui eu tenho n menos n. Então, dá zero. n menos n, zero. Então, posso cortar eles. Me restam o quê? 1 mais 1, que é 2. Como a gente tinha previsto, certo? E o mesmo resultado, o mesmo raciocínio eu vou utilizar aqui para n, certo? Eu quero determinar a quantidade de possibilidades que eu tenho para colocar
aqui na última posição, a quantidade de possibilidades de escolhas que eu tenho para colocar aqui na última posição. Então vejam que eu já utilizei n menos uma possibilidades, quer dizer que me restam apenas uma das n para mim colocar aqui na última posição. E vocês vão ver isso através desse raciocínio. Se eu sei que essa quantidade mais essa tem que dar n mais 1, como a gente viu que tem que realmente dar n mais 1 sempre, então quer dizer que se eu pegar o n mais 1 menos essa, me dá essa quantidade, certo? Então vai ser n mais 1 menos n. N menos n, 0. Me restam 1, certo? Bom, então o que eu estou dizendo para vocês? O que a gente queria, pessoal? A gente queria determinar a quantidade de agrupamentos de n elementos distintos, ou seja, formado por n elementos, sendo que a gente poderia, para colocar nessas posições aqui, esses n elementos aqui, certo? E além disso, a gente quer determinar a quantidade desses agrupamentos, certo? Nessas condições. Bom, determinar a quantidade de agrupamentos nessas condições é basicamente, se você determinou a quantidade de possibilidades que você pode colocar em cada uma dessas posições aqui, para você me determinar a quantidade, basta fazer o quê? Utilizar o princípio multiplicativo, certo? Porque o que você quer fazer? Você quer determinar a quantidade de possibilidades, ou seja, de combinações que você tem com cada uma dessas posições, certo? A combinação das possibilidades de cada uma dessas posições. E para fazer a quantidade de combinações das possibilidades de cada uma dessas posições, de cada uma dessas situações, você tem que fazer o produto, utilizar o princípio multiplicativo. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês, pessoal, que essa quantidade aqui, que é denotada por Pn, certo? A quantidade de permutações, a quantidade de agrupamentos que eu tenho, é determinada por esse produto, certo? Então, quer dizer que a quantidade de agrupamentos nessas condições, quais condições? Onde cada agrupamento vai ter n elementos, sendo que eu posso escolher quantos elementos? Quantos elementos eu tenho de escolha? Eu tenho n. É dado por essa conta aqui. Mas vejam que esse produto aqui, ele já é familiar para a gente. Por quê? Quem que é esse produto aqui? É o produto dos n primeiros números naturais. Vocês podem ver aqui, ó, que a gente tem o produto de todos os números naturais indo de 1 até n. Ou seja, você tem o produto dos n primeiros números naturais e a gente sabe que o produto dos n primeiros números naturais é n fatorial, certo? Bom, então o que eu estou dizendo para vocês é porque quando vocês se deparar num problema onde vocês identificarem que ele está trabalhando as características de uma permutação, basta você fazer n fatorial, onde esse n aqui representa a quantidade de elementos de escolhas que a gente tem para fazer, certo? Que compõe o meu conjunto lá, a quantidade de escolhas que compõe o meu conjunto. Se a gente fazer n fatorial, a gente vai estar determinando, então, a quantidade de agrupamentos de n elementos, ou seja, formado por n elementos, sendo que a gente tem n escolhas para colocar em cada um desses elementos, certo? Então, vamos aqui, ó, no exemplo. Está dizendo assim, vamos determinar, então, um número de sequências compostas por 3 letras distintas formadas pelas 3 letras a seguir, A, B e C. O que é o mesmo que pedir o número de permutações possíveis com essas 3 letras. Então vejam aqui que a gente tem a seguinte situação. Que situação? A gente tem um conjunto de escolhas, um conjunto onde as minhas escolhas são 3, A, B e C. Então, o meu conjunto ele é formado por 3 escolhas. O meu agrupamento, que ele está considerando como sequência, ele tem que ser formado por 3 letras, certo? Nessas condições, configuram um problema de permutação. E para resolver isso, para você determinar a quantidade de sequências compostas por 3 letras distintas formadas por essas 3 letras aqui, basta fazer 3 fatorial, certo? Porque você vai pegar a quantidade de escolhas que você tem para fazer, que aqui no caso é 3, ou A, ou B, ou C, certo? E fazer o fatorial delas. O fatorial de 3, o que é?
fatorial de 3 é o produto dos 3 primeiros números. Quem são os 3 primeiros números? 3, 2 e 1. Só que 3 vezes 2 vezes 1, a gente sabe que são 6. Ou seja, existem 6 sequências formadas por 3 letras distintas, formadas por essas, que compostas por 3 letras distintas, que a gente pode formar com essas 3 letras aqui, certo? E eu estou dizendo aqui para vocês, nessa tabela, eu estou enumerando cada uma dessas 6, certo? Eu posso ter a ABC, a ACB, a BAC, a BCA, a CAB e CBA, certo? Então, cada uma dessa sequência aqui, ó, é uma permutação dessas 3 letras aqui, certo? Então, vejam que aqui, ó, quando a gente estiver trabalhando com permutações, a ordem das letras é importante. Por que, que a ordem das letras aqui é importante, pessoal? Porque é justamente a ordem dessas letras que distingue um agrupamento do outro, certo? Uma permutação da outra. Vejam que aqui ABC é diferente de ACB, porque nessa sequência o B vem antes do C. Agora, nessa daqui, o C vem antes do B. Então, elas são diferentes por isso, certo? E vejam que nesse problema, o agrupamento que ele estava trabalhando era um agrupamento que ele foi denominado como sequência, certo? Numa sequência, a ordem de como as letras são escolhidas, ela é importante. Então, vocês vão ver que na permutação, a ordem das letras são importantes, certo? Então, aqui eu vou determinar as características da permutação para vocês. Então, lembrando, a gente sempre vai ter uma quantidade de escolhas no meu problema, certo? A gente vai ter sempre uma quantidade natural, ok? Bom, na permutação, o número de elementos desse agrupamento que a gente determina como permutação também é n. Ou seja, essas quantidades aqui, ó, vocês vão notar que para permutação elas têm que ser iguais, certo? Quando você vai identificar um problema de permutação quando você tiver essas duas condições iguais, certo? O que mais? A gente sabe que no meu agrupamento, os elementos que formam o meu agrupamento, eles têm que ser distintos entre si. Ou seja, um elemento que aparece no agrupamento, ele pode aparecer uma única vez, não pode aparecer mais de uma, ok? E vejam como eu disse para vocês que na permutação, a ordem importa. A ordem dos elementos é determinante para diferenciar um agrupamento de outro, certo? E a fórmula para a gente determinar a quantidade de permutações é determinada por n fatorial. Lembrando que esse n aqui representa o número de escolhas que a gente tem para colocar no nosso agrupamento, certo? Então, seguinte, quando a gente tiver essas duas quantidades iguais, quais quantidades? O número de escolhas que a gente tiver for igual ao número de elementos que vão formar meu agrupamento, e mais, quando os elementos desse agrupamento que eu estou formando, eles têm que ser distintos e a ordem desses elementos importar, quer dizer que a gente vai utilizar essa fórmula aqui para determinar a quantidade de agrupamentos que a gente pode formar nessas condições. Então, o que eu estou dizendo para vocês é assim, sempre quando vocês se depararem com um exercício aonde você identificar essas 3 características aqui, ó, número de escolhas ser igual ao número de elementos que compõem o meu agrupamento. Todos os elementos têm que ser distintos e a ordem importar quer dizer que você vai utilizar essa fórmula daqui para resolver o problema, certo? Então vamos aqui num exemplo rapidinho. Vamos determinar então a quantidade de anagramas que podemos formar com as letras da palavra prato, ou seja, P-R-A-T-O, certo? Observe que as palavras porta e OATPR são anagramas da palavra prato. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui, ó, que para ser um anagrama, a palavra ela não tem que ter um significado especificamente. O que eu estou querendo aqui, quando eu estou falando anagrama, eu quero qualquer reorganização dessas 5 letras aqui. Então, eu quero determinar quantos são os anagramas que a gente pode formar com essas 5 letras, ok? Bom, então eu vou utilizar esse quadro aqui para ver se a gente vai identificar se isso realmente é uma permutação. Aqui, ó, eu vou fazer um esqueminha.
Bom, então eu sei que eu tenho que formar anagramas com essas 5 letras aqui. Então vejam que o meu conjunto, da onde eu vou selecionar as minhas letras, meu conjunto de escolha, é formado por essas 5 letras, certo? Então a gente tem que o número de letras é 5, ou seja, o número de elementos que formam o meu conjunto, da onde eu estou selecionando, da onde tem todas as minhas escolhas, o total de escolhas que eu tenho são 5. Então estou colocando aqui para vocês que o número de elementos do meu conjunto são 5. Ok? Bom, num anagrama, a gente sabe que para ser um anagrama de uma palavra, ela tem que ter o mesmo número de letras, certo? Então eu estou trabalhando com 5 posições. Cada anagrama tem que ter 5 letras. Então vejam que aqui, ó, o meu agrupamento, que a gente está chamando aqui de anagrama, ele vai ter 5 letras também, ou seja, 5 posições que a gente vai ter para colocar essas escolhas aqui, certo? Então veja que o número de elementos do meu agrupamento são 5, porque eu estou trabalhando com 5 letras e cada anagrama ele vai ser composto por 5 letras também, ok? Então vem cá, identifiquei que o número de elementos do meu agrupamento também são 5. Bom, eu sei que 5 é igual a 5, certo? Então eu já sei que pode se tratar de uma permutação. Bom, os elementos do meu agrupamento têm que ser distintos? Tem sim, porque cada uma dessas letras elas são diferentes entre si, certo? E quando você joga uma letra aqui, eu não tenho dois, por exemplo, se eu colocar o R aqui, eu não posso usar o R nessa posição, porque eu já utilizei o R. Então, eu estou trabalhando com elementos distintos no meu agrupamento, certo? A ordem importa? Importa, porque justamente para eu diferenciar um anagrama do outro, a organização dessas letras é o que é determinante para diferenciar, certo? Então a ordem importa. Sabendo disso, pessoal, quer dizer que isso daqui se trata de um problema de permutação, certo? E para a gente solucionar esse problema, a gente vai utilizar a seguinte fórmula. Como? Para determinar o número de permutações, ou seja, o número de anagramas que a gente tem para construir nessas condições, basta fazer o fatorial de 5, onde esse 5 aqui ó, representa o número de elementos de escolhas que a gente tem no meu conjunto, certo? Se a gente tem 5, a gente tem que determinar essa quantidade fatorial de 5. Bom, mas o que é o fatorial de 5 então? O fatorial de 5 é o produto dos 5 primeiros números naturais. Quem são os meus 5 primeiros números naturais? Do 1 até o 5. Então eu tenho esse produto aqui, ó, dos 5 primeiros números naturais. Bom, quando a gente resolve isso daqui, a gente encontra 120. Então o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que existem 120 anagramas dessas 5, utilizando essas 5 letras aqui, certo? P-R-A-T-O. Ou seja, o número de permutações que a gente tem com essas letras aqui, ó, números de permutações de 5 letras, dessas 5 letras aqui, sendo que elas têm que ser diferentes entre si, logicamente, número de permutação de 5 letras é 120. Então, ou seja, a gente tem 120 permutações. Que nesse caso aqui a gente está trabalhando com anagrama, então cada anagrama aqui é uma permutação. Ok? Bom, pessoal, então no próximo vídeo a gente vai aprender qual que é o nosso próximo agrupamento simples. E a saber, ele é chamado de arranjo. Um abraço e até mais.